vitória, em nome de Jesus. Amém. Todos, né, para a igreja, a todos que estão em casa, nos acompanhando pelo YouTube, Deus abençoe, graça e paz também. Amados, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Salmo de número 139, mesmo sentados nós iremos ler esse texto. É um texto bem conhecido, vez ou outra alguém está lendo esse texto aqui, mas apesar de ser muito conhecido, apesar de estarmos bem familiarizados com ele, é um texto muito profundo. E nós precisamos, foi esse texto que Deus colocou no nosso coração e é dele que nós vamos nessa noite falar. Salmos de número 139, é um salmo de Davi, foi Davi quem escreveu, e Davi sabia muito bem do que e de quem estava falando, não é? Todos acharam? Mesmo sentados, irmãos, nós não iremos ler todo o salmo, porque são muitos versículos, mas eu irei ler pelo menos os 6 primeiros. E o texto diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento, afirmou Davi, é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Amém? Eu queria repetir o verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, mais uma vez, durante essa caminhada, Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, no nome do Senhor. Meus amados, como eu disse no início, esse texto é um texto bem conhecido, vez ou outra alguém se encontra lendo esse texto no nosso meio, seja numa meia vigília, seja numa visita, seja em uma outra oportunidade, mas esse texto do Salmo 139, esse Salmo 139 é um texto muito profundo. Por que esse texto é muito profundo? Porque esse texto fala, primeiro, que ele é a palavra de Deus, e segundo, que esse texto vai falar de pelo menos 4 atributos de Deus. Esse texto que nós lemos fala sobre a onisciência de Deus. Logo após, o salmista fala sobre a onipresença de Deus. Depois o salmista fala sobre Deus como Criador e também cita um pouco da sua onipotência. E depois o salmista volta a falar novamente a respeito da onisciência de Deus. E eu queria, claro, não é suficiente o tempo, mas eu queria falar nessa noite justamente sobre os atributos de Deus. E eu gostaria de começar nessa ordem que o próprio texto nos traz, o texto que nós acabamos de ler, do versículo 1 ao versículo 6, que trata especificamente, com muita especificidade, sobre a onisciência de Deus. Amados, nós precisamos entender que Deus, ele tem atributos. Pastor Kleber, e o que são atributos? Atributos são qualidades que Deus tem. E Deus tem suas qualidades morais e tem suas qualidades naturais, que são conhecidas também como seus atributos incomunicáveis, ou também por alguns teólogos também conhecem como atributos intransferíveis. Mas Deus também tem seus atributos morais. Quais são os atributos morais de Deus? Amor, bondade, e dentro dessa bondade está a graça, e está a misericórdia, e também a santidade, e tantos outros atributos morais que Deus tem. Estes atributos morais nós temos também. A Bíblia chega a dizer no capítulo 1 do livro de Gênesis, acredito que o verso 26, o texto diz o seguinte: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E quando o texto diz, façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança, é justamente isso que Deus está tratando no texto. Não nos parecemos com Deus no aspecto físico,
não é no aspecto físico que eu e você nos parecemos com Deus. Primeiro porque Deus é espírito, e espírito não tem forma, espírito é invisível. Pastor Kleber, mas se Deus é invisível e se o espírito não tem forma, por que a Bíblia fala das mãos, dos olhos, dos pés? Porque a Bíblia usa essa linguagem. Porque a Bíblia, ela é a revelação de Deus para o homem, para a humanidade. E a linguagem que Deus usa para se comunicar conosco é uma linguagem humana. Isso seria uma das coisas pelas quais a Bíblia usa essas expressões. É para que nós pudéssemos entender. Então, esses são os atributos morais de Deus. Deus nos criou com qualidades. Eu amo, eu também tenho justiça, mesmo falha. Eu também sou santo, mesmo dependendo totalmente de Deus. Mas nós temos esses atributos morais. Mas Deus também tem atributos naturais. Esses atributos naturais, nenhum outro ser possui. Nenhum outro ser tem. Eu não tenho, você não tem, nunca teremos. Porque esses atributos são exclusivamente de Deus. Pertencem apenas a Deus. E nós poderíamos falar aqui sobre a imutabilidade de Deus. Poderíamos falar nessa noite sobre a eternidade de Deus. Poderíamos falar nesta noite sobre a infinitude de Deus. Poderíamos falar nessa noite sobre a autossuficiência de Deus. Ou seja, Deus não precisa de ninguém, de nenhum outro ser. Deus não tem necessidade de coisíssima nenhuma. Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa do meu louvor. Deus não precisa da minha presença. Deus não precisa do meu cântico. Deus não precisa de nada, nem de ninguém. Deus é autossuficiente. Poderíamos falar sobre isso, mas nós gostaríamos e falaremos a respeito dos atributos que o texto nos mostra. Precisamos entender, irmãos, que o livro dos Salmos, ele está classificado, ele tem algumas categorias. E a Bíblia vai mostrar como salmos de lamentações, existem salmos de ações de graça, existem salmos litúrgicos, existem salmos de sabedoria, existem salmos didáticos, existem salmos de confiança, existem salmos messiânicos, mas este salmo de número 139, ele está classificado dentro dos salmos de lamentações. A história conta que pelo menos 12 homens escreveram todo o livro de salmos. E dos 150 salmos que aqui contém, Davi foi autor de pelo menos 73 deles. E quando Davi está escrevendo esse salmo, Davi, irmãos, começa a falar sobre a onisciência de Deus. E quando nós falamos sobre a onisciência de Deus, isso é muito profundo, isso é muito extraordinário, isso é glorioso. Quando eu digo que Deus é um ser onisciente, eu estou dizendo que Deus tem conhecimento de todas as coisas. Quando eu digo que Deus é um ser onisciente, eu estou dizendo que Deus me conhece. Minha esposa não me conhece na íntegra. Meus filhos não me conhecem na íntegra. Meu pastor não me conhece na íntegra. Tua família não te conhece na íntegra. Teus amigos não te conhecem na íntegra. Ninguém te conhece na íntegra. Mas Deus, na sua soberania, sendo onisciente, conhece o teu coração, conhece a tua vida, conhece os teus problemas, conhece o teu passado, conhece o teu presente, conhece o teu futuro, conhece você por completo. Deus conhece todas as coisas. Por isso eu sempre digo, irmãos, nós podemos enganar qualquer outra pessoa, menos a Deus. Eu posso lhe enganar, mas não engano a Deus. Você pode me enganar, mas nós não enganamos a Deus. Mas você não consegue enganar a Deus. É interessante, irmãos, que Deus, Ele é atual. Não há nada que pegue Deus de surpresa. Não há nada que Deus não saiba. Não há nada que Deus não possa. Não há nada, irmão, que Deus não tenha conhecimento. Não há nada encoberto, não há nada oculto, não há nada escondido, não há nada que Deus não saiba. E às vezes, amados, como filhos de Deus, como servos e servas do Senhor, nós agimos de forma como se Deus estivesse alheio à minha vida. Às vezes você age como se Deus não tivesse conhecimento do que você está passando. Às vezes eu estou agindo de forma como se Deus estivesse, irmãos, como se Deus não soubesse do que eu passo. E existe uma teologia terrível,
maligna, que talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre o teísmo aberto. O que é isso? O que é esse teísmo aberto? É uma teologia que tem sido pregada aí há alguns anos, dizendo o seguinte, irmãos, que Deus não conhece tudo para o futuro. Não, eles não acreditam que Deus é um Deus onipotente, que Deus é um Deus onipresente, que Deus é um Deus onisciente. A Bíblia mostra que Deus é um Deus onisciente. E Davi vai mostrar aqui no texto. Olha o que é que Davi começa a dizer no versículo 5. Acompanhe, não feche sua Bíblia. Davi disse, olha, Deus conhece tudo. Ele diz, olha, tu me conheces. Olha o que ele diz no versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus me conhece. Deus te conhece. Amém, queridos? Deus sabe teu nome. Deus sabe a data do seu nascimento. Deus lhe conhece muito antes de você ter nascido, antes de você ter formado. E aí Davi começa a falar sobre a onisciência de Deus. Mas o que Deus conhecia do salmista, que é descrito por ele mesmo aqui no Salmo. O que é que Deus conhecia? E aí, Davi começa a dizer no Salmo, no verso 2. Olha só o que é que Davi, irmãos, diz no versículo 2. Sabes quando me assento. E ele diz, sabes quando me levanto. E de longe penetras os meus pensamentos. Ele está dizendo, olha, quando eu me assento, tu conheces. Quando eu me levanto, tu conheces. O Senhor conhece todos os meus pensamentos. O que Davi está querendo dizer? Tu conhece a minha vida. É isso que Davi está falando. Davi está falando das coisas cotidianas. Davi está falando das coisas corriqueiras. Davi está falando das coisas do dia a dia. Eu me assento, Deus conhece. Eu me levanto, Deus conhece. Eu penso alguma coisa, seja má, seja ruim, Deus conhece. Antes que os pensamentos venham à minha cabeça, Deus conhece. Irmãos, Deus conhece a minha vida. Deus conhece a tua vida. Ele sabe quem você é. Ele sabe quando você está triste. Ele sabe quando você está alegre. Ele sabe quando você está bem. Ele sabe quando você está mal. Ele sabe, ele conhece você. Ele sabe dos seus maus costumes, dos bons costumes. Ele conhece teu caráter, conhece tua personalidade. Ele te conhece. Saiba disso. E nós não conseguimos. Olha o que a Bíblia diz no Evangelho de João. Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, Senhor, eu te amo. E o Senhor disse, então cuida dos meus cordeiros. E pela segunda vez Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, sim, Senhor, eu te amo. Então cuida dos meus cordeirinhos. E pela terceira vez o Senhor disse, Pedro, tu me amas de verdade, tu me amas mesmo? E Pedro disse, sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes de todas as coisas. Irmãos, isso é extraordinário. E Davi está dizendo isso. Quando eu me assento, tu me conheces. Quando eu me levanto, tu me conheces. Quando eu penso, tu conheces os meus pensamentos. Ele diz no versículo 2. Olha o que é que ele diz, irmãos, no versículo 3. O que é que Deus conhecia a respeito de Davi, que Davi descreve aqui? Conhecia, no verso 3, conhecia o seu levantar. No verso 2, ele conhece o seu levantar, como diz o versículo 2. E conhece o seu assentar, e conhece o seu levantar, e conhece os seus pensamentos. No versículo 3, ele diz, eu conheço, o Senhor conhece o meu andar, no verso 3. E conhece também não só o meu andar, mas conhece o meu deitar. Ele não só conhece o meu deitar, o meu andar, mas conhece também os meus caminhos. Deus sabe por onde eu e você andamos. Deus sabe aonde eu vou. Deus sabe para onde eu vou. Deus sabe quando eu volto. E alguém já disse, se eu for de carro, Ele vai comigo. Mas se eu for a pé, Ele também vai comigo. O Senhor, irmão, sabe da nossa vida. E aí Davi continua falando. Olha o que Davi diz no versículo 4. No versículo 2, repetindo, ele diz que Deus conhece seu assentar e seu levantar e os seus pensamentos. No verso 3, ele diz, ele conhece o meu andar e conhece o meu deitar, conhece o meu andar e conhece os meus caminhos. No versículo 4, Davi diz assim, ainda a palavra não me chegou
a língua, e tu, Senhor, já a conheces. O que é que Davi está dizendo? Senhor, tu conheces o meu falar. Vamos ver se guarda isso no coração. No verso 2, Davi diz, tu conheces o meu deitar. E o meu, no verso 2, não é isso? Conhece o meu assentar e o meu levantar. No verso 3 ele diz, conhece o meu deitar e o meu andar e os meus caminhos. No verso 4 ele diz, conhece o meu andar, as minhas palavras, o que eu falo. Mas no versículo, irmãos, 16, olha o que é que ele diz a respeito da onisciência de Deus. No verso 16, na parte A, no Salmo 139, versículo 16, a parte A. Olha o que é que Davi diz. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Você tem noção do que é isso, irmãos? O que é que você entende? Uma substância ainda informe. O que é que você entende quando Davi chega a fazer essa declaração? Senhor, tu não só conhece o meu deitar, tu não só conhece o meu levantar, tu não só conhece o meu assentar, o meu andar, o meu caminho, os meus pensamentos. Não, Senhor. Eu vou mais profundo ainda, Senhor. Tu conhece coisas da minha vida que eu não conheço. Tu conhece coisas da minha vida que os meus pais não conhecem. Tu conhece coisas da minha vida que o meu pastor não conhece. Tu conhece coisas a respeito da minha vida que absolutamente ninguém conhece. Tu és o único que me viste quando eu ainda era uma substância informe. Você já parou para analisar isso, para pensar a respeito disso? Quando o espermatozoide entra ali no óvulo, e aí há a fecundação, e começa ali nos próximos 30 dias, ali dá-se a vida. A vida dá-se na concepção. Você tem noção do que Deus já me via ali? Você tem noção do que Deus já te via ali? Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve, que você conhece, que te viu ainda quando você não tinha forma. Ou seja, Ele conheceu ainda em nossa forma embrionária. Esse é o Deus que é onisciente e que conhece todas as coisas. E porque às vezes, irmãos, agimos como se Deus estivesse alheio ao que a gente está passando. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você tem sentido. Deus sabe das suas lutas, das dificuldades. Deus sabe da prova. Deus sabe dos momentos de desânimo. Deus sabe do momento em que você vacila e peca. Ele está pronto para perdoar. Deus conhece você. Ele sabe que você não está bem. Ele sabe quantos estão aqui e estão bem. E Ele sabe quantos estão aqui e não estão bem. Ele sabe a minha situação espiritual, sua situação espiritual, a minha situação financeira, a sua situação financeira. Ele sabe como você chegou aqui. Eu não sei, mas o Deus que nós servimos, Ele conhece. Ele conhece o teu coração. Certo dia, aquele homem profeta, Samuel, olhou para a aparência do irmão de Davi. E olhando para a aparência, disse, bem, esse homem é alto, esse homem é musculoso, esse homem é bonito, esse homem é forte. É esse homem que Deus escolheu para ser o rei de Israel. E imediatamente Deus o repreendeu e disse, olha, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu vejo não como o homem vê. Porque o homem olha para a aparência. Kleber olha para a aparência. Você, meu irmão, minha irmã, olha para a aparência. Mas o meu Deus, mas o nosso Deus, Ele olha para o mais profundo da nossa vida. Deus olha para o meu coração. Deus olha para o teu coração. Deus olha para os nossos corações. E só Ele sabe como nós chegamos aqui. Não adianta esconder. Não adianta querer esconder. Deus sabe realmente quem nós somos. Davi está dizendo isso, irmãos, nos 6 primeiros versículos. No verso 16 é a coisa mais extraordinária. Ele conheceu ainda em sua forma embrionária. No verso 16, parte B, ele diz assim. Olha só no verso 16, a parte B. Acompanhe, por favor.
E no teu livro, isso aqui é extraordinário. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Algum momento você parou para pensar a respeito disso? Deus tem um livro. E Deus tem um livro que escreveu todos os meus dias. Então Ele antecipadamente determinou todos os meus dias. E aí Ele continua dizendo, irmão, aí na parte B do versículo 16. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado. O que isso quer dizer, irmãos? Ele não só me conheceu de uma forma embrionária, mas Ele conheceu antes de me formar, antes de eu nascer, antes de eu ser o que sou, antes da fundação do mundo, na eternidade. Deus resolveu me escolher. Deus já me conhecia. Deus já sabia meu nome. Deus já te conhecia. Deus já havia determinado. Deus já havia escrito. Você tem noção do que é isso, irmão? Isso é onisciência. Mas Davi não para por aqui. E Davi, no versículo 23, na parte A do versículo 23, acompanhe por gentileza. Ele diz assim, olha, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele sonda, ele conhece o nosso homem interior. Ou se aqui é homem interior, se aqui é os pensamentos. Não importa se é homem interior ou seus pensamentos. Mas ele está dizendo, sonda-me, Senhor, porque tu conheces o meu homem interior. Você sabe o que é que Davi está dizendo? Ele sabe quem realmente eu sou. Às vezes, irmãos, nós mesmos não nos conhecemos, mas Deus nos conhece. Às vezes a gente fica irreconhecível a nós mesmos, mas Deus, irmão, nos vira pelo avesso. Agora tu imagina se Deus hoje resolvesse dizer quem eu sou e quem você é. Nós precisamos conhecer mais a Deus. Nós precisamos conhecê-lo melhor. Nós precisamos ler mais a Bíblia, estudar mais a Bíblia e saber quem de fato é Ele. Para nós, irmãos, para nós melhorarmos o nosso relacionamento com Ele. Para melhorar o relacionamento com Ele, eu preciso conhecê-lo. Ele já se revelou. Ele revelou através de sua palavra. Aqui é a revelação de Deus para nós. E Deus aqui, irmãos, Davi está dizendo, Davi conhece Deus. Há uma revelação aqui, Davi está dizendo, olha, Ele conhece o meu deitar, Ele conhece o meu levantar, Ele conhece quando eu me assento, quando eu me levanto, Ele conhece o meu pensamento, Ele conhece o meu falar, Ele conhece quando eu corro, Ele conhece antes de eu ser formado, quando eu era uma substância ainda informe, quando eu era um embrião, Ele já me conhecia, Ele escreveu meus dias. Davi está falando, irmão, da onisciência de Deus, do conhecimento de Deus que Deus tinha a respeito dele. Você tem noção do que é isso? Isso é extraordinário. Talvez ainda você não conseguiu deglutir isso, absorver isso, mas isso é extraordinário. E eu estava lendo algumas coisas esses dias, irmãos. E há um texto em Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que fala justamente isso. E um texto profundo, que eu queria só afirmar isso para vocês. Guarda isso no seu coração. Deus não só conhece todas as coisas, mas Deus conhece a si mesmo. E em detalhes. Deus não só conhece todas as pessoas e todas as coisas. Deus conhece a si mesmo e em detalhes. E pasmem, quando nós afirmamos isso, que Deus conhece a si mesmo, sim, mas como assim Deus conhece a si mesmo? E aí a gente descobre que o ser de Deus é infinito e ilimitado.
acho que você não entendeu. Deus conhece não só todas as coisas, mas Deus conhece a si mesmo, e em detalhes. Deus se conhece, e o ser de Deus é infinito e ilimitado. Você tem noção do que é isso? Deus, irmãos, a teologia diz, a Bíblia mostra isso, que Deus conhece até coisas que poderiam vir a acontecer. A nossa cabeça fica assim, não, irmão? Deus já conhece coisas que poderiam acontecer. Jesus fala sobre isso. Você acha que Deus está alheio ao que você está passando? Com todo esse conhecimento? E aí, amados, há um texto em 1 Coríntios capítulo 2 que mostra isso, que prova isso. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito, está falando do Espírito Santo, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Até onde? Ainda até as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? E aí o texto continua, isso é, Paulo, senão o Espírito do homem que nele está. Paulo está dizendo, quem é que sabe as coisas do homem? A não ser o Espírito do homem que está no homem. E aí Paulo usa para isso, para ilustrar e diz, assim também ninguém sabe as coisas de Deus. Ele está dizendo, ninguém conhece na íntegra Deus. Ninguém conhece Deus de forma absoluta. Ninguém conhece Deus de forma total, na íntegra. Não. E ele diz, quem conhece as profundezas de Deus? Senão o Espírito de Deus. Senão Ele mesmo. Isso é extraordinário, irmãos. E aí, quando nós olhamos para o conhecimento de Deus, eu queria trazer algumas características e alguns exemplos. Como, primeiro, o conhecimento de Deus é simultâneo, ou seja, e não sucessivo. Ou seja, o conhecimento de Deus, ele é absoluto, ele é atual. Ou seja, amanhã Deus não vai conhecer mais do que hoje. Não. Ele conhece o que sempre conheceu e o que sempre conhecerá. O conhecimento de Deus é absoluto. Passado, presente e futuro, para Deus, é a mesma coisa. Ele conhece todas as... Ele diferencia, mas Ele conhece todas as coisas ao mesmo tempo. Precisamos atentar para isso. O conhecimento de Deus é simultâneo, ou seja, Ele conhece todas as coisas ao mesmo tempo. Não é gradativo, não é adquirido, não é de fora, é de dentro. O nosso conhecimento é de fora, o que a gente conhece, a gente aprendeu. O que Deus sabe é o que sempre soube. O que Deus conhece é o que sempre conheceu. O meu conhecimento não, eu adquiri. Deus não, o conhecimento dele é simultâneo, é absoluto e é perfeito. A outra característica, irmãos, olha só, ele tem conhecimento de todas as coisas que já existiram, ele tem conhecimento de todas as coisas que existem, e ele tem conhecimento de todas as coisas que ainda hão de existir. Isso é meu Deus. Eu acredito que seja o seu também, mas esse é o meu Deus. Amados, olha só, Deus, tudo é atual, é atualíssimo para Deus. Não há nada que consiga pegar Deus de surpresa. Não há nada que Deus não tenha conhecimento. Guarda isso no teu coração. E aí, eu estava pensando em algumas coisas. E alguém, talvez algum desavisado pode dizer, mas será que Deus conhece tudo mesmo? Conhece, irmãos. E aí eu fui fazer uma pequena pesquisa. E eu descobri, hoje, existem no mundo 7 bilhões
e 800 milhões de pessoas existentes hoje no planeta. Irmãos, é muita gente. 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Lembro de uma vez que Jesus disse: o vosso Pai que está no céu conhece quantos fios de cabelo há na vossa cabeça? Lembram desse texto? Acho que é em Mateus. Vosso Pai celestial que está no céu conhece quantos fios de cabelo há na sua cabeça? Lembram disso? Agora tu imagina, irmão, vamos tentar fazer uma conta aqui. 7 bilhões e 800 milhões de pessoas no mundo, vezes cada pessoa aqui, diz a ciência, eles são tão fracos, são tão limitados que não dá um número exato. É algo assim, à toa. E ele diz que cada ser humano que está aqui, cada ser humano que está no planeta, as 7 bilhões e 800 milhões de pessoas, cada uma delas tem de 100 a 150 mil fios de cabelo. Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar. 150 mil. Vamos colocar 100 mil para facilitar. Vamos fazer uma conta. 100 mil vezes 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Para saber quantos fios de cabelo tem em todas as 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Dá para imaginar, irmão? Se alguém puder fazer a conta antes da gente terminar o culto, eu agradeço. Eu gostaria de muito saber. Mas Deus sabe. E Deus não vai precisar fazer conta, não. Ele já sabe. E todo dia cai fio de cabelo da nossa cabeça. Todo dia. Precisa tomar banho todo dia. A ciência ainda diz que em cada corpo, provindo das células-tronco, nós temos, cada ser humano, nós temos 70 trilhões de células. Multiplica aí, irmãos, 70 trilhões de células, vezes 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Quantas células tem? Se alguém puder fazer essa conta e me entregar depois, eu estou querendo saber, irmão, faz dias. Mas Deus sabe. $70 trilhões de células por pessoa. Multiplica 7 vezes 7 bilhões e 800 milhões. Deus sabe. E não só sabe de quem está vivo, mas Ele mantém esse conhecimento atualizado. Porque a ciência diz de 100 a 150 mil. Ele nem sabe, irmãos. Mas Deus sabe. Cada célula. As células também se renovam todo dia, não é? Elas morrem e outras nascem, se reproduzem. Isso é extraordinário. E Deus consegue ter o controle disso tudo. Amados, e aí eu lendo esses dias, nossa galáxiazinha, tem 200 bilhões de estrelas. 200 bilhões de estrelas. Nossa galáxia, onde nosso planeta fica. Você sabe quantas galáxias existem? Conforme a ciência, 2 trilhões de galáxias. Multiplica aí para saber quantas estrelas existem. 200 bilhões vezes 2 trilhões de galáxias. Amados, eu não sei, ninguém sabe. Você não sabe, ninguém sabe. Mas Ele sabe. Ele tem o controle. Ele tem o conhecimento de tudo isso. Guarda isso no teu coração, irmão. Por isso nada está alheio a Ele. Ele sabe das lutas e das dificuldades de cada um que está aqui. Davi já havia falado isso. Senhor, as tuas estrelas são incontáveis. E ele diz, olha, são como os grãos de areia na praia. Você sabe, irmão, quantos grãos de areia há em cada praia do planeta? Você não sabe, ninguém sabe, mas Deus sabe. Quantos grãos na areia há em todas as praias da face da terra? Deus sabe. Ninguém sabe. Nem a Bíblia diz quantos anjos existem.
Mas Deus sabe quantos demônios, quantos anjos caíram. Deus sabe quantos anjos existem. Isso é onisciência. E o que é onisciência? É Deus. O Deus é conhecimento de tudo. Deus é extraordinário, irmãos. Eu acredito que nós estamos precisando nos achegar mais a Ele. Eu acredito que a gente está precisando conhecer mais a Ele. Eu acredito que nós estamos precisando nos aproximar mais dEle. Porque quando nós nos aproximamos dEle, aí a gente consegue ver a sua grandeza, a sua glória, a sua superioridade, a sua primazia. Olha, precisamos atentar para isso, amados. Você conhece Deus? Você pode perguntar para a pessoa que está ao seu lado: você conhece a Deus, irmãos? Pergunte para outra pessoa: você conhece a Deus? Não o que nós precisamos conhecer. Precisamos atentar para isso. Nesses 6 primeiros versículos, ele fala da onisciência de Deus. Tu conheces, Senhor, como ele diz, tu conheces, no verso 2, tu conheces o meu levantar, tu conheces o meu sentar, tu conheces o meu deitar e o meu levantar, tu conheces o meu falar, tu me conheces na forma embrionária, tu me conheceu na forma embrionária, tu conheces todos os meus dias, tu conheces meus pensamentos, tu conheces o meu homem interior, tu conheces o meu coração. Davi, irmão, sabe quantos anos atrás? 3.000 anos atrás, Davi já sabia disso. 3.000 anos atrás, Davi já sabia disso. E quando Davi trata a respeito da onisciência de Deus, ele começa agora no versículo 7. Eu tenho mais alguns minutos. Ele começa no versículo 7. Ele deixa de falar momentaneamente a respeito da onisciência de Deus. E ele entra num outro atributo, numa outra qualidade natural, incomunicável, intransferível de Deus, chamado onipresença. E o que é onipresença, Kleber? Onipresença, a ideia é essa: Deus consegue e Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é o único ser que conhece, que consegue estar e que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Estamos cultuando Deus aqui à noite. Há muitos irmãos lá na Coreia do Norte, do Sul, que estão adorando a Deus. É logo cedo, mas estão lá e Deus está recebendo adoração e Ele está vendo tudo e tem conhecimento de tudo. E está presente. E aí Davi começa, irmãos, no versículo 7. E ele vai até o versículo 12 para falar da onipresença de Deus. E aí Davi começa assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Verso 8. Parte A. Se subo aos céus, lá estais. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estais também. Se como as asas da alvorada, e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Aonde é aquilo que Jeremias disse: olha, Senhor, tu preenche toda a terra. Certo dia, um ateu perguntou para um teólogo,
E a pergunta daquele homem do ateu para o teólogo foi o seguinte: onde está Deus? O que é que nós responderíamos se alguém nos perguntasse: onde está Deus? A resposta daquele homem foi simples e direta. Antes eu vou lhe responder com uma pergunta. Eu quero lhe perguntar: onde Deus não está? Se você quer saber onde está Deus, eu lhe pergunto: aonde Deus não está? E Davi, falando, deixa momentaneamente a onisciência e vai falar sobre a onipresença. E sobre a onipresença, ele fala o seguinte: olha o que é que o texto diz: mas onde Deus estaria, que não possibilitava a ausência do salmista? E ele diz no verso 8, parte A, ele está dizendo: olha, Deus está nos céus. Ele está dizendo aqui, Deus está nos céus. No versículo 8, parte B, ele está dizendo: olha, Deus está no abismo. Alguns vão entender esse abismo como o lugar dos mortos, outros vão dizer sepultura. Ele está dizendo: Deus está no abismo, no Sheol. Deus está lá. Não é que, aqui é uma linguagem figurada, não é que Davi ia conseguir fazer uma cama e ir lá para o abismo, ou ir subir ao céu, ou não, ele está dizendo aqui que é impossível qualquer um de nós fugirmos de Deus. É impossível haver um lugar aonde eu consiga me esconder de Deus. É impossível existir um lugar onde eu e você consigamos, irmãos, fazer algo onde Deus não esteja. E ele diz: olha, Deus está nos céus, verso 8, parte A. Verso 8, parte B, ele diz: Deus está no abismo. Verso 9 e 10, ele diz: Deus está nas profundezas dos mares. Tem como você se esconder de Deus? Tem como nós nos escondermos de Deus? Tem como nós nos ausentarmos de Deus? É isso que Davi diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face, Senhor? Aonde eu for, tu estás. Se eu for aos céus, ele está usando uma linguagem figurada. Se eu for para o céu, tu vai estar. Se eu for para o abismo, tu também vai estar lá. E se eu for para as profundezas dos mares, também tu estás. E Davi diz no verso 11 e no verso 12, que Deus está até nas mais densas trevas. Deus está presente lá. Aonde a gente for, Deus está presente. Saia hoje daqui com essa consciência de que aonde você for, Ele está te vendo. Aonde você estiver, Ele está com você, lá, presente. Às vezes parece que a gente não sabe disso, né, irmão? Às vezes a gente está num momento de lazer, numa praia, num shopping, ou seja lá, em qualquer outro lugar. A gente acha que Deus não. Deus está ali, irmãos. Presente. Está ali conosco. Aonde eu for, aonde você for. Deus está em todos os lugares, ao mesmo tempo. É isso que Davi está dizendo nesse salmo, amados. E Ele está aqui. Eu não posso vê-lo. Você não pode vê-lo, mas nós podemos senti-lo. Deus é onisciente, conhece todas as coisas. Davi disse isso do 1 ao 6. Do 7 ao 12, Davi disse: Deus é onipresente.
Ele não é só onisciente. Deus também é onipresente. Guarda isso no teu coração. Isso é atributo exclusivamente de Deus. Pertencem apenas a Deus. Exclusividade de Deus. Onisciência, onipresença. Deus é onisciente, conhece todas as coisas. E Deus é onipresente. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Amados, e mais 5 minutos. E quando Davi fala a respeito da onisciência e da onipresença, Davi entra a partir do verso 13. Na verdade, do verso 13 até o 15, Davi fala, ele cita dois atributos aqui, que eu vou citar apenas e vou encerrar. Davi fala aqui de Deus como Criador. Porque ele diz aqui, irmãos, olha só, no verso 13, acompanhe por favor. Davi diz no verso 13: pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. E ele diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Está falando, claro, da onipotência de Deus, ou seja, Deus pode todas as coisas. Ele fala sobre que Deus conhece todas as coisas. Depois ele fala que Deus está presente em todos os lugares. Não é que Deus está presente em todas as coisas, mas em todos os lugares. E depois ele fala: olha, tu és Criador, e com o teu poder tu me formaste, tu me criaste. É isso que ele está falando aí, verso 14 ainda. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Verso 15: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Davi fala que Deus conhece todas as coisas. Davi fala que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele fala agora que Deus cria, que Deus o formou, que Deus o criou. Claro, criou com o seu poder. E o poder de criar só pertence também a Deus, é uma questão também exclusiva de Deus. Porque, irmãos, quando olhamos para a palavra, e olhamos, estudamos e lemos sobre a criação, Deus, o homem não é criador. Quem é criador é Deus. A criação, o ser criador, é um outro atributo que pertencem apenas a Deus. E outra coisa, irmãos, Deus criou todas as coisas do nada. Acho que você não entendeu. Vou dizer novamente, porque talvez alguém não tenha entendido, né? Deus criou todas as coisas do nada. Há um tempo atrás teve uma novela aí, não é? O Clone, aí, que tinha aquela questão. Depois surgiu aquele cientista que fez o clone de uma ovelha. Meu Deus, aquela... Ele apenas reproduziu. Mas Deus, você sabe o que é Deus criar do nada? Gente, vamos parar agora um pouco. Deus criou do nada. A expressão no hebraico é ex nihilo, do nada. Você consegue imaginar isso? Deus criando tudo do nada? Mas de onde veio isso? Deus criou. Mas quem fez isso? Deus formou. E como é que aconteceu isso? Deus chamou à existência aquilo que não existia. Só Deus pode fazer isso. Agora, e eu vou finalizar, irmãos, dizendo o seguinte. Agora, irmãos, tu imagina o que é esse meu e esse teu problema para Ele?
Você acha que esse problema, essa enfermidadezinha aí, esse cálculozinho renal aí, esse problema no coração, você acha que isso é alguma coisa para Deus, irmão? Essa PA lá em cima, você acha que isso é alguma coisa para Deus? Câncer, AIDS, coronavírus, você acha que é alguma coisa para Deus? Um dia um homem chegou, nem crente era, chegou para Jesus e disse: meu servo está doente. Jesus disse: eu vou lá na tua casa curar. Não precisa não. Minha casa não é digna de receber. Eu também sou um homem de autoridade. Eu digo a este vem, a este vai, ele vai. Basta uma palavra tua, Jesus. Irmão, Deus me trouxe aqui para dizer para nós, para você, para mim, basta uma palavra dele. Ele é onisciente, onipresente, eterno, imutável, grande, poderoso, fiel. Está aqui. Saiba disso. Davi sabia disso. O que é Deus dar uma casa a você? Lhe dar um carro? Curar essa enfermidade? O que é isso para Deus? Absolutamente nada, gente. Precisamos conhecer a Ele. Tu me sondas e me conheces. Como diz a música, sabes quando me assento ou me levanto. Há alguma coisa que Deus não possa fazer? Eu queria finalizar com aquele texto de Hebreus, capítulo 13, verso 8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo para sempre. Você sabe o que é isso? Imutabilidade. Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Esse mesmo Deus que Davi disse: dele eu não consigo me ausentar. O conhecimento dele é sobremodo. É maravilhoso, eu não consigo atingir. Ele é, toda a fonte de poder vem dele. Ele me criou. Ele sabe de todas as coisas. Esse Deus não mudou. Ele continua exatamente o mesmo. Guarde essa reflexão no seu coração. Vamos orar mesmo sentados. Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra, que é viva e que é eficaz, e que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, possa ficar, Senhor, no nosso coração, encravada no nosso coração. E que possamos sair daqui com aquela convicção de que esse Deus, que nós não temos condições, Senhor, de entendê-lo na sua totalidade. Ó Deus, desse Deus inatingível, ilimitado, infinito, que nós não conseguimos entender. Esse Deus onipotente, que é criador, e que nos conheceu ainda quando nós éramos uma substância informe. Como Davi disse, quando nós éramos ainda um embrião, Ele já nos via, Ele já nos conhecia. Que nós, como igreja, continuemos a crer, continuemos a acreditar, a depositar a nossa fé nele, essa fé que o Senhor colocou no nosso coração, seja depositada nele. Porque a tua palavra diz que maior é aquele que está conosco. Mais alegria o Senhor colocou no nosso coração do que no coração daqueles que não te conhecem. Deus, faça com que a gente guarde essa reflexão no nosso coração. No nome precioso de Jesus. É assim que nós oramos nesta noite. E te agradecemos. Em nome de Jesus. Deus abençoe, muito obrigado. Glória a Deus.
Isaías capítulo 40, diz assim, versículo 12 em diante: quem mediu com a concha das mãos as águas, ou tomou a medida dos céus aos palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra, ou pesou os montes e os outeiros em balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, e que conselheiro o ensinou? A quem consultou para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse o caminho certo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho do conhecimento? Certamente as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças, ele pesa as ilhas como se fossem fino pó. Todas as nações são como nada perante ele, ele as considera sem valor e menos do que nada. Versículo 26.